Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar, olha que coisa curiosa, psicanálise e astrologia, um diálogo. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o seu like. Se você, claro, se você chegar no final do vídeo, você gostar, se achar mais ou menos também vale a pena. Dê um like, comente deixe seus comentários, se inscreva, compartilhe também, é importante, ok? Com relação aos meus atendimentos, Instagram, Levi C. Davi, eu deixo sempre na descrição de todos os vídeos, tem lá, tá? Então você entra, vai lá, tem algumas postagens mais do dia a dia, stories, que eu não vou fazer um vídeo disso, mas tem lá também, então acho que é legal participar, tá? Bem, vamos lá. A figura central aqui é Asclépio. Tá? Então, quem foi Asclépio? Asclépio, filho de Apolo, e que foi criado por Quiron, aquele centauro especial. Bem, interessante lembrar que Quiron ele foi adotado por Apolo. Então, Apolo é uma figura importante, né? Aí também, claro. Apolo, ele é uma das divindades mais ricas. Saber sobre música, entregou o caduceu a Hermes, Mercúrio. Tinha um poder da adivinhação. Arte, doença, sobre saúde, Bem, então, Quiron vai aprender muito com o seu pai adotivo Apolo e vai ensinar muita coisa a Asclépio. Primeiro que Asclépio, em um determinado momento, ele resolve ressuscitar os mortos. Zeus não gostou. Opa, passou do limite. Aí não vale. E aí puniu o rapaz, aquela coisa toda, depois voltou atrás, transformando uma divindade. Muito bem. Século IV a.C., aparece um templo. Claro que depois isso vai se espalhar. Durante muito tempo vai se espalhar, porque isso ficou muito famoso, né? Mas surgiu ali em Epidauro, uma região da Grécia. E esses templos ligados a Asclépio eram templos muito interessantes. Vamos lá. Primeira coisa, havia assim uma área central, e que na periferia, ligado a essa área aqui, mas ao entorno, você tinha ginásios para prática de esporte. Então, olha só, era um lugar, esse templo ele era ligado à saúde, tá? À cura, onde os enfermos iam. E nesse lugar, em volta, propositalmente, porque muitos os doentes eram levados a praticar atividade esportiva. O Odeon, o teatro, havia também ali naquele espaço, que eram levados a praticar também, né, atividade artística. Olha isso, atividade artística, a prática de atividade física estavam estritamente ligados com a saúde. Vamos lá.
O sujeito, quando ele entrava, ele passava por banhos purificatórios. E aí a questão de banho, da purificação, casa 6 virgem. Vamos lembrar disso. A questão da purificação, a palavra santé em francês quer dizer saúde. E santé tem a ver com santidade. Então, saúde e santidade estão ligados. E não é à toa que a casa da doença, saúde e cura, não só ela, mas é a casa 6 de Virgem. Vamos lá, vamos lá. Então o sujeito ele chegava lá, estava doente, aquela coisa toda, estava mal, ele entrava, então passava por banhos, alimentação, o sujeito passava uma desintoxicação. E aí eu vivo sempre repetindo isso não é à toa. Eu vivo isso na minha vida, eu escolhi fazer isso. Eu vejo o resultado na minha vida, isso. Eu não sou médico. Eu apenas busco aprender com as práticas saudáveis. Eu levo isso para a minha vida. Isso é melhor. Isso é importante. Então, vamos lá. Então o sujeito passava por isso. Existia ali também um pedido a Asclépio, essa divindade, para que ele pudesse estar sempre presente ali. Que mais tarde vocês iam ver que ele era esperado, a presença dele era esperada no sonho dos enfermos. Esse processo que eu estou falando aqui não é de um dia, não. Era um período. Então havia esse banho purificatório, alimentação, aquela coisa toda. Aí eles eram levados ao Abaton para, digamos assim, passar pela incubação. E a incubação, tudo isso que está acontecendo, de alguma forma, passa pela crença da cura pela mente. Né? Porque não só a questão da relação do corpo, o espírito e tudo mais, mas o sujeito, o ponto central ali era nessa etapa, onde ele era convidado a deitar-se para dormir e sonhar, se possível. Claro, a espera toda era de um sonho, e que esse sonho, Asclépio ou outra divindade pudesse aparecer e dizer sobre a doença ou passar uma mensagem. Mas é interessante que esse convite de deitar era na cline. Cline era essa, como se fosse a cama, que mais tarde a gente vai chamar de divã. Vamos pensar assim, né? A gente vai fazer essas associações. Então, o sujeito ele deitava nessa... E cline vem de... Aí depois vai vir a palavra clínica. Clínica. Ou reclinar-se. Então, esse cline era esse lugar onde o sujeito ele deitava para dormir. E com muita sorte ele sonhava. E uma vez que ele sonhava, ele, ao acordar, ele relatava para os terapeutes. Olha só, terapeutes. Esse nome lembra alguma coisa. Interessante, né? Então, esses terapeutas, eles então recebiam esse relato, eles anotavam, interpretavam aquilo ali, e eles encaminhavam o sujeito, ou para preparar o que tinha que ser feito, ou falar ali, ou conversar com o sujeito, ou encaminhar ele para uma prática esportiva ali no ginásio, que era ali, tinha o teatro, a parte artística, enfim. O sujeito, depois de passar por esse processo, ele também ele contava o relato da sua cura, se houvesse. Ele deixava isso de alguma forma gravado. E muitos desses relatos foi resgatado com a arqueologia. Curioso, né? Isso ficava desenhado e tal. Havia as oferendas, a Asclépio, um agradecimento, aquela coisa toda. E um outro fato interessante é o ex-voto. O ex-voto que isso existe hoje em dia. Até hoje isso existe.
O sujeito, ele, por exemplo, ele ficou doente da cabeça, sei lá, dor de cabeça terrível, aí ele é curado. Ele prepara uma cabeça de madeira e entrega, sei lá, Nossa Senhora da Conceição, vamos dizer assim. Aí ele coloca lá em agradecimento a Nossa Senhora da Conceição e daí ele faz uma cabeça. Interessante isso. Ou o pé, ele pega o pé e faz um pé de madeira e bota lá. Então esse ex-voto, isso é muito comum no Nordeste. Aqui também, mas... E lá, da onde surgiu isso? Isso foi descoberto. Várias partes do corpo esculpidas, né? Então, o que eu acho fantástico nisso é que a cura, a doença, a saúde, tudo isso é uma integralidade de coisas. Não basta o sujeito, o processo analítico ele é maravilhoso, quer dizer, essa ideia do terapeuta, de ouvir um sonho. Olha só, que a gente vai ver depois a figura do analista. Claro, lembrando que Freud era um estudioso muito assíduo da mitologia, da civilização grega, enfim, ele sabia disso, né? Então essa ideia de um sujeito, esse terapeuta que ouvia esses relatos e interpretava, né? Então a questão do divã, né? Mas o que eu quero dizer é que não só ali o momento da incubação, mas também a alimentação, também da coisa da purificação, a coisa dos banhos. Os banhos é uma prática. A utilização de determinadas ervas, os banhos, em diversas civilizações. Diversas civilizações, são muito presente. Muito presente. O sujeito está agitado, ele vai tomar banho por uma folha que vai acalmá-lo, que vai trazer um pouco mais de tranquilidade. Tal, ou então está prostrado e toma um determinado banho para dar sabe, ganhar um pouco de ânimo. Então você vê como é que essa ideia de uma saúde integral, ela é maravilhosa, né? A psicanálise, quando a gente fala da casa 6 de Virgem, o regente de Virgem é Mercúrio. E o Mercúrio é essa figura do psicopompo. Psico, de psique, de alma. E pompos, de guia. O guia das almas, que ele fazia exatamente quando o sujeito morria. O sujeito ele morria e ele fazia É interessante, né? Que ele fazia essa viagem sendo o guia e, curiosamente, tinha um rio chamado Lete, que o sujeito era o rio do esquecimento. Mas aquilo que não foi esquecido tinha um efeito de verdade, a leteia. Interessante, né? A questão do processo analítico, das lembranças de uma infância, ou dos relatos de uma série de coisas. A questão do esquecimento, da memória, verdade, enfim, mas isso é para um outro vídeo. Mas, então, essa ideia do psicopompo, essa ideia do guia das almas, né, desses dois mundos, o analista, de certa forma, também é um psicopompo. Ele também é um guia para esses dois universos, onde o sujeito ele chega num estado e que por exemplo, a história do acompanhante terapêutico, isso é muito curioso, né? Na rede de saúde mental, por exemplo, né? Estou falando disso, o acompanhante terapêutico. Né? Essa ideia do psicopompo, o Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Então, olha como é que Mercúrio está presente nessa situação. Olha, vamos lá. O sujeito, ele vem, ele sonha, aí a divindade entra em contato com ele. E só é possível esse contato, dessa mensagem que vai da divindade, do Asclépio, vamos dizer assim, até o enfermo, o sujeito que está sonhando,
É Mercúrio que faz isso. Porque o Mercúrio é um mensageiro. Se não tiver jogo com o Mercúrio, nada vai acontecer. Aí depois vem um relato do sujeito que acordou, sonhou e vai relatar ao terapeuta que está ali aguardando. Né? Então, é outra transmissão importante. E aí todo o processo de organização daquelas informações, e essa organização das informações, de certa forma, vamos pensar, esse software, também mercurial, também é Mercúrio. Vamos lembrar outra coisa também, Mercúrio, o caduceu, que é esse símbolo de Mercúrio, onde você tem aquele bastão, e você tem ali a Kundalini, vamos dizer assim, na figura de duas serpentes, que elas vão se entrecruzando nesse bastão. E a cada entrecruzamento, é a representação de um chakra. São 7 entrecruzamentos, aí a gente sabe que são os 7 chakras, toda a relação que a gente tem com a nossa saúde, e os chakras e tudo mais. Quer dizer, então, vocês percebem essa relação da casa 6 de Virgem. Interessante quando fala do esporte, do lazer, da arte. Isso é casa 5. Claro, autoexpressão, criatividade. Casa 5, a casa de Leão. Leão, regido por quem? Pelo Sol. E qual é a figura da divindade muito ligada ao Sol? É Apolo. Olha só que coisa interessante. Vocês estão vendo? Esse processo de relato, onde tem duas pessoas ali, o sujeito enfermo e o terapeuta, isso também é a casa 7. A casa 7 no momento onde você dá espaço para escutar o outro. Num processo de associação. E também a Libra, a casa 7 de Libra, é ampliar os seus horizontes no sentido de uma compreensão do discernimento, da ponderação, de colocar pesos, essa balança, o refinamento, a sofisticação ali aparece. É claro que na casa 6 ali em Virgem a gente aprende a ver o que serve, o que não serve. Né? Essa questão purificatória daquilo pode ser descartado. Isso não é tão profundo como vai acontecer lá na 8, né? Mas ali já há uma maquinaria virginiana já para você começar a fazer um processo de análise, de separação das coisas, né? Esse processo, isso ali começa em Virgem. É interessante que Virgem e Virgem na casa 6 e a casa 8 Escorpião, eles fazem um sextil. Eles são bastante próximos. Mas, então, para vocês perceberem como é que essa figura, a casa 7, ela também é uma figura, ela também, digamos assim, uma casa terapêutica, em certo sentido. Essa questão da escuta, de abrir espaço para o outro e tal. A gente pode avançar também na casa 8, enfim, mas é isso. Tá? Eu digo que a gente poder, claro, vamos lá, Hipócrates, essa figura emblemática da medicina ocidental, ele era um terapeuta. E uma desses templos de Asclépio é que ele, em algum momento, resolveu ir mais para uma, digamos assim, vamos dizer, para um caminho mais científico e tudo mais, vamos dizer. Mas poderia não ter ido. Para vocês verem, assim, não é essa coisa, a medicina ocidental, ela surgiu... Poderia ter ido para o outro lado, quer dizer. Mas o que é interessante é que a gente pode aprender com essa, ou pelo menos fazer com que a gente possa refletir sobre uma ideia de saúde integral. Então, cuidar da alimentação, prática de atividade esportiva, artística, a limpeza, higiene. Aliás, Ígia era uma das filhas de Asclépio. Daí que vem higiene. Interessante, muito bom. Então, é isso, quer dizer, a prática de higiene, ela
você ter isso no seu dia a dia, claro, a gente sabe que tem a ver com saúde, mas a gente precisa isso, expandir. Volto a dizer, a figura de virgem, o signo de virgem, é a figura virginal, da imaculada, desse processo purificatório que nós precisamos fazer na nossa vida. A organização dos nossos pensamentos, né? Cuidado com o corpo. Eu repito isso porque isso é um lugar difícil. Difícil, não é simples. Não é simples. Nós temos uma mandala astrológica, todo mundo tem o seu mapa, né? Então, a casa 6, vamos pensar aqui. Quando a gente está na casa 4, você vê que, imagina uma pista de skate. Quando a gente derrapa na nossa jornada das 12 casas, a gente acaba sempre lá no fundo, né? Curiosamente, que é a casa dos pais. Também. A casa 4 diz muita coisa, mas olha só que interessante. Então você imagina, vamos pegar essa ideia da pista de skate. E aí você vai subindo. Da 4 para 5 já sobe um pouquinho. Da 5 para 6. Da 6 para 7 a 8, ela é vertical. Olha a dificuldade. É o ponto do mapa da mandala astrológica mais difícil, se a gente pegar essa ideia associativa. Ela é muito difícil. Então, a nossa senda, né, espiritual, o nosso caminho ascensional na nossa vida precisa passar por uma prática de cuidado com a nossa saúde de uma maneira integral. A análise, o cuidado com o corpo, tudo isso, a vida espiritual. Lembrando que ali era um lugar também espiritual. Não estou dizendo que o sujeito tem que ir lá e fazer oferenda para Asclepe, não é disso que eu estou dizendo. Mas você vê que passa também pela questão, porque eram figuras sacerdotais também. Olha como é que é rico, né? Então, se a gente pega essa ideia integrativa, a gente pode avançar muito na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E claro, para fechar, lembrando que Virgem representa o quê? O cotidiano, representa as práticas que são feitas também de forma... a palavra é de rotina, de empenho permanente, todo dia ali. Então não basta só você fazer uma semana, que você possa incorporar isso na tua vida e tornar isso uma rotina da tua vida. É isso.